Vai casar, Isso. escolhe aquele regime de bem. Exatamente. E aquele regime de bem pronto. É isso. Há possibilidade, sim. de que se faça essa alteração, né, em caso de alguma vontade aí das partes. Tem que ser motivado esse pedido. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pensando Direito com você. E hoje nós estamos com aquela presença mais que ilustre. Nós estamos aqui com o Dr. Ronaldo Soares, ele que tem um currículo excepcional. Para vocês terem ideia, advogado, professor universitário, presidente por 2 vezes, 2 mandatos da OAB, subseção Vitória da Conquista, por 2 vezes conselheiro da seccional da OAB. Então, o currículo do homem impecável. E hoje nós temos o privilégio de tê-lo aqui no nosso canal Pensando Direito com você, para falarmos a respeito de direito de sucessões. E aí, para falar de direito de sucessões, às vezes a gente não sabe bem do que se trata. Então, o Dr. Ronaldo ele vem trazer isso para nós, o que é o direito de sucessões. E para falarmos de direito de sucessões, é inevitável que a gente fale de algo que nós já falamos aqui algumas vezes, sobre regime de bens. Então, doutor, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer tê-lo aqui conosco. O que é o regime, o direito de sucessões, e o que é o regime de bens e como ele impacta nesse momento aí sucessório? Olá, Glauber. Olá, seguidores do canal Pensando Direito com você. É sempre uma alegria estar aqui. Essa sua apresentação me deixa encabulado, porque na verdade não é nada disso. Eu me apresento apenas como advogado e pronto. Na verdade, o direito das sucessões são normas, são regras que disciplinam a transferência do patrimônio de quem falece para os seus sucessores. Nós temos algumas regras no Código Civil, nós chamamos de sucessão legítima, e existe também a possibilidade do próprio titular do patrimônio fazer um testamento e mudar de alguma forma essas regras. No primeiro caso, nós chamamos de sucessão legítima, no segundo caso, sucessão testamentária. Elas podem coexistir. Pode acontecer, e as duas regras, as regras impostas pelo legislador e as regras criadas pelo próprio titular do patrimônio. A segunda pergunta, com relação ao regime de bens, são normas que disciplinam a relação patrimonial entre os integrantes do casamento ou da união estável. Então, eles vão estabelecer, aí o legislador vai estabelecer. Na verdade, essas normas são de ordem pública. Não pode mudar. Você pode escolher um dos regimes que o legislador coloca à disposição de quem vai se casar ou quem se estabelece em união estável. Mas uma vez escolhido aquele regime, você não pode mudar as regras. Então, é aquele regime. Vai casar, escolhe aquele regime de bem. Exatamente. E aquele regime de bem pronto. Não tem como fazer alteração. Tem como fazer alteração. Você pode fazer alteração, migrar de um regime para outro. Tá. Há possibilidade, de sim, que se faça essa alteração. Né, em caso de alguma vontade aí das partes. Tem que ser motivado esse pedido. Não pode prejudicar terceiros e tem que ter autorização judicial, mas pode. Aí você migra de um para outro, mas não pode mudar as regras daquele regime. Isso por meio judicial. Exatamente. Ok. E quais desses regimes assim, nós podemos apontar que temos hoje vigente no Brasil? Mas nós temos 4, e desses 4 um se subdivide em 2. Então 4 ou 5 a gente pode considerar. Nós temos a comunhão parcial de bens, que é o mais comum, é regime legal. Se não for escolhido um regime, é aquele regime que se aplica. Temos o regime da comunhão universal de bens, temos o regime da participação final de aquestos e o regime da separação de bens. O da separação se subdivide em 2. Uma separação convencional, quando as partes envolvidas escolhem livremente esse regime,
e temos a separação obrigatória, quando a lei impõe esse regime. Que é um caso... Maior de 70 anos de idade, se casou sem obedecer a alguns requisitos do casamento, são pessoas que precisam de suprimento, autorização para se casar, aí eles terão que se casar obrigatoriamente sob o regime da separação de bens. O senhor fala sobre o regime parcial, Sim, né? sim. Parcial de bens. Esse é um regime que é adotado pelo Brasil em caso de não haver escolha Exatamente. de uma das partes. Exatamente. Não é? As partes chega no cartório, escolher, vou casar, e aí eu não escolhi o regime que eu quero casar. Então vai ser adotado o regime parcial de bens. Exatamente. Por isso que ele é o mais comum. É o mais comum. Exatamente. Não é? Adotado isso por uma questão de falta, às vezes, de falta de conhecimento. Então, você vai casar, não tem esse conhecimento jurídico do que é o regime de bens. Então, por questão de segurança, o legislador já escolhe aquele regime. O regime para não ter. Exatamente. O que vem a ser esse regime? O comunhão parcial de bens Sim. é um regime que divide o patrimônio em três, na verdade. O patrimônio de um dos integrantes, que é o patrimônio individual, o patrimônio do outro e o patrimônio comum, que eles adquirem na constância do casamento. Exatamente. Nós chamamos de aquestos, né? Esses bens que eles vão adquirir conjuntamente. Então, o patrimônio de um integrante, o patrimônio do outro e o patrimônio comum. Então, lá nós temos o que era antes do casamento. Exatamente. Individual, é um patrimônio individual. O que adquiriu na constância ali no momento do casamento, no período do casamento, é do casal. Sim. E aí, em caso de divórcio, é dividido apenas esse patrimônio adquirido ali na constância do casamento. Exatamente. E aí, quando nós colocamos o regime parcial de bens para a união estável, o que ela se diferencia? Não há diferença. O mesmo que se aplica ao casamento, se aplica à união estável. É o regime também da união estável. A lei já coloca esse regime, considerando que os conviventes na união estável não foram ao cartório formalizar a sua união. Então, o regime é comunhão parcial de bens, a menos que eles compareçam em cartório e escolham um outro regime. O que nós estamos colocando, lembrando sempre, o que nós estamos dizendo da união estável é aquele relacionamento, né, em que você vai ali, decide morar junto com o seu companheiro, sua companheira. Exatamente. Né, e não formaliza isso. Isso não é estável. Então, segundo o Dr. Ronaldo, não há diferença ali para a questão do regime, né, adotado o mesmo regime no momento aí, não do divórcio, mas da dissolução. Exatamente. Né? Dissolução, né, doutor? Exatamente, Jorge. Antigamente havia assim, uma certa diferença, havia uma diferenciação entre o casamento e a união estável. Só que depois de alguns julgados do STF, considerou hoje que não há diferença entre casamento e união estável. As regras que se aplicam a um se aplicam a outro. Então, a escolha do regime, ele impacta diretamente no momento ali da sucessão. Podemos colocar esse momento do falecimento do cônjuge. Sim. E isso vem trazer impacto. De que forma, doutor? Assim, são normas um pouco complexas, eu vou tentar assim, facilitar. Existe uma ordem de vocação hereditária. O que é essa ordem de vocação hereditária? Quem são os sucessores que vão receber o patrimônio da pessoa que faleceu? Em primeiro lugar, os descendentes. Quem são os descendentes? Filhos, netos, bisnetos, descendo, né? Em segundo lugar, os ascendentes, subindo, pai, mãe, avós. Terceiro lugar, o cônjuge ou o companheiro. Então, o cônjuge ou o companheiro está em terceiro lugar. Não havendo descendentes, não havendo ascendentes, o cônjuge, além de ter a ameação, que já tem, do próprio regime de bens, ele terá também a herança do outro. Né?
ele é o terceiro colocado, portanto. Então isso vai influenciar que o cônjuge, às vezes, ele sai da terceira posição para concorrer na primeira com os descendentes. Então, o cônjuge, além de ter ameação, ele não tem por conta das regras de direito da sucessão, ele tem por conta das regras do regime de bens. Ele já tem a metade que ele construiu. Ele vai também participar da herança da outra metade, que pertencia a quem morreu. Essa confusão que às vezes as pessoas têm. João faleceu e deixou Joana. Joana, ela não é herdeira, ela é meieira, ela tem, no caso, metade dos bens. Exatamente. Ela pode ser herdeira. Ela pode ser herdeira. Exatamente. Pode ser herdeira. Nessa situação, não tendo descendentes nem ascendentes, é herdeira porque é o terceiro. Né? Se não tiver descendentes, vai para a segunda posição para concorrer com os ascendentes, independentemente de regime. Agora, para subir de terceiro para primeiro, para concorrer, não é para afastar os descendentes, a se misturar com eles e dividir o patrimônio do morto. Depende do regime de casamento. Aí, alguns regimes vai haver esse deslocamento de terceiro para primeiro, em outros não. Por exemplo, no regime da separação obrigatória, o cônjuge não vai concorrer com os ascendentes. No regime com os descendentes. No regime da comunhão universal de bens, também não vai concorrer. Se o regime for participação final de aquestos ou separação convencional de bens, ele concorre. Aí você vai me perguntar, e na comunhão parcial de bens? Na comunhão parcial de bens pode concorrer e pode não concorrer. Vai depender da existência de bens particulares. Ou seja, é preciso que a pessoa que faleceu tenha deixado bens particulares e bens comuns. Então a existência desses bens particulares vão fazer com que o cônjuge se desloque da terceira posição para concorrer à primeira. Então, em cada regime nós podemos ver que há especificidades de direitos para esses herdeiros. Exatamente. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o regime de bens vai impactar na sucessão também, por conta dessas regras que nós colocamos. No caso que é obrigatório, né, caso a partir de 70 anos, né? Sim. Ele não tem direito, né? Porque ele já vai com a separação. Ele não vai se deslocar da terceira posição. O companheira não vai se deslocar da terceira posição para concorrer com os descendentes na primeira. Ok. Ele se desloca para a segunda posição para concorrer com os ascendentes, porque ele independe de regime, qualquer que seja o regime. E se ele não tiver descendentes e nem ascendentes, ele é o herdeiro, ele é o terceiro. Os colaterais já estão em quarto lugar. Irmãos, sobrinhos, tios, primos, e depois do cônjuge ou do companheiro. É um pouco confuso, mas dá para a gente entender bem. Então, em primeiro lugar, chamar os descendentes. Filhos, netos. Então. Segundo lugar, pai, mãe. Terceiro lugar, cônjuge ou companheiro. Quarto lugar, irmãos, primos, tios, sobrinhos. Né? Então, o cônjuge é o único que se desloca dessa terceira posição para concorrer na segunda com os ascendentes, independentemente do regime, o cônjuge ou companheiro. E, às vezes, ele se desloca da terceira para a primeira para concorrer também com os descendentes. Aí depende do regime. Doutor, na união estável, houve ali, né, a separação do casal. E agora, como resolver essa questão da divisão dos bens? Como eu provar, eu colocar, já que não tem nada no papel, como que eu vou apontar que aquele bem, né, não é um bem particular, é um bem que foi adquirido no momento, na constância ali da união estável? Qualquer prova lícita, você pode provar através de documentos, pode provar através de testemunhas, de qualquer outra maneira que se permita no processo. Né? Você vai propor uma ação de dissolução de união estável, o juiz vai declarar a dissolução e aí, naquela sentença, ele vai disciplinar essa partilha de bens, geralmente aplicando o regime da comunhão parcial de bens, porque eles não escolheram outro regime. Tá? E a prova é feita por todos os meios permitidos. Geralmente se faz essa prova por testemunhas.
Essa é a dificuldade que se tem quando se estabelece em união estável. É mais fácil você se estabelecer um casamento onde há um registro formal, porque você tem essa prova mais facilitada. É porque às vezes é difícil você distinguir o que é, não é, colocar lá e provar o que é união estável, quando, ou o que é só um namoro. Cláudio, nossa etapa que é informal, eu costumo dizer, nem os próprios conviventes eles sabem dizer quando é que começou a união. Verdade. Não sabe. Então, Verdade. O casamento você sabe, eu me casei no dia 1º de abril, e tal, às 15 horas, assim, estava na certidão de casamento. A união estável começou com um namoro, e alguns encontros e tal, e depois se estabeleceram no união estável. Se você perguntar para um, ele vai dizer, ó, aconteceu um tal dia. Se perguntar para o outro, talvez não coincida. Então, essa é a dificuldade que se tem. Mas o amparo legal é o mesmo, né? Claro, a legislação que atende e que protege uma relação também protege a outra. A dificuldade é exatamente você. É essa. Né, então, o cuidado que você deve ter em relação a isso, né? Porque a prova disso aí, por exemplo, né, para a questão de testemunhas é importante. Mas, por exemplo, por outro lado, você vê fotos. Sim. Que são fotos que estão ali nas redes sociais, e aí essas fotos podem confundir no processo, se é um namoro, se já estão ali vivendo uma união estável. Então, deve-se tomar muito cuidado em relação a isso e estabelecer, olha, a partir de hoje nós estamos vivendo uma união estável, a partir de hoje nós estamos vivendo juntos, para que fique estabelecido isso, né, Lucas? É importante. Além do desconforto de você ter que trazer assim, documentos, fotografias, como você colocou, e uma certa intimidade, né, dos conviventes. E acabar não atingindo né, o patrimônio né, que é particular do outro, né, sem exatamente. Que haja direito, sem que haja esse amparo legal. Então, é importante que vocês se atentem em relação a isso. Né? Vai para a união estável, mas estabeleçam uma data, né, um período para que... Podem comparecer em cartório, me esqueci de falar isso, se não quiserem se casar, e fazem digamos assim, um termo em cartório, estabelecendo. Isso, olha, no dia tal, iniciamos a nossa união estável, fulano já tem um patrimônio assim, o outro já tem esse patrimônio. Isso facilita. Isso facilita. Fazer em cartório. Então, já é uma segurança. É uma segurança que se tem, exatamente. Não precisa se estabelecer no matrimônio, no casamento, mas pelo menos em relação a essa questão patrimonial e estabelecer essas datas, fica mais fácil se fizerem isso. Para os herdeiros, para os filhos, sempre não haverá ali um problema, não é? O filho os filhos vão ter direito a essa herança, mas você saiu dessa união estável, foi para outra união estável, sem fazer essa dissolução ou divisão desses bens, e aí chega lá na frente, aí bate aquele arrependimento, diz, e agora eu quero o que é meu. E aí agora, doutor? Exatamente. Ó. Como você bem acentuou, para os filhos não há nenhuma repetição, não há diferenciação entre filhos, todos são iguais. Filhos havidos no casamento, filhos havidos fora do casamento, na união estável, são filhos, são iguais, não há diferença. A própria Constituição já assegura isso. Mas o fato de você se estabelecer em várias uniões matrimoniais ou estáveis, enfim, pode causar esse problema, porque mistura o patrimônio, né? Então, suponhamos um casal que tem um filho, né? Aí um deles se estabelece em uma outra união, tem um patrimônio aqui e não ficou resolvida a questão patrimonial, e aí vai se estabelecer em outra, adquirir patrimônio também. Isso pode prejudicar aquele filho, porque com a morte de um deles, ele não vai saber exatamente, né, o que o pai ou a mãe
tinha, né? Isso aí. E faleceu, Ele faleceu. vinha falecer, exatamente, dificulta ainda mais a ele situação. vai entrar em outra discussão, quer dizer, ele primeiro precisa entrar na discussão daquela segunda relação para saber exatamente o que ele tinha. Então, aquele emaranhado de exatamente. Para saber o que se tinha naquele relacionamento, o que se adquiriu agora nesse segundo, para saber o que é exatamente. de direito daquela meia. É considerado como meira aí, doutor? Sim, colocou meira também, né? Então, ao que é de direito daquela meira, o que é de direito dessa segunda meira, para se ter a parte ali, a cota do falecido. Dos filhos. Exatamente. Para saber a pessoa que faleceu, vai transmitir para os filhos. Para os filhos, transmitir para os filhos. Eu estava me lembrando, você falou sobre isso aí. Isso é muito comum acontecer, não é algo raro, acontece sempre, né? Sempre acontece. E isso, eu estava me lembrando para dizer que nós latinos, nós não tratamos da nossa própria morte. Então, a gente evita tratar disso. Mas é interessante que você, digamos assim, possa se organizar sobre esse aspecto para não prejudicar os seus filhos. Então, vamos estabelecer uma segunda união, ou terceira, uma outra união. Eu vou me preocupar em organizar essa minha parte aí, de estabelecer o meu patrimônio para não prejudicar, caso eu morra, os meus filhos. Principalmente, né? Se eles forem menores, eles vão ter dificuldade, claro que eles serão representados, mas não é a mesma coisa. É um cuidado com os nossos filhos, né? Com o patrimônio, com aquilo que nós vamos deixar a lei de patrimônio para os nossos filhos. Isso é muito importante. Então, coisa que a gente precisa também estar discutindo. Às vezes é um assunto que é pesado, às vezes as pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, mas é importante. Exatamente, é importante. Tem um amigo meu, ele é muito desorganizado, assim, com ele eu brinco, ele fala, olha, será o inventário mais complicado que eu vou fazer para você. Ele fica brincando. Eu brinco com ele. E, assim, de certa maneira, claro, né? Ninguém sabe quando é que ele vai morrer, até eu posso morrer primeiro do que ele, mas será um inventário complicado mesmo, porque ele é muito desorganizado, não sabe, ele tem documentos, não sabe quando adquiriu esses bens, ele próprio, que é o titular do patrimônio. Imagine uma outra pessoa examinando aqueles documentos depois da morte dele, sem poder ouvi-lo, sem poder saber onde é que esses bens estão. Então, provoca um certo desconforto, digamos assim, né? Verdade. Para os sucessores. Doutor, acho que o senhor trouxe um bom assunto para nós aqui hoje. O bate-papo foi provocando essa discussão assim, com muita inteligência, muita sabedoria, pena que o tempo é curto. Para a gente estar tratando, mas foi um tempo muito bom, viu? Eu peço desculpas porque alguns desses temas que nós tratamos aqui, como é o caso da sucessão do cônjuge, são termos confusos, que a gente passa 3, 4 aulas para tentar explicar, e é assim, muito verdade. Muito, né? E eu critico, inclusive, o legislador por isso. Eu acho que o legislador o deputado, o senador, o Congresso, que fez o Código Civil, deveria facilitar, né, para que as pessoas conhecessem melhor. Daí, né, a importância de buscar um profissional que conheça da área para uma orientação. Assim, porque as pessoas, quando vão casar, elas não têm quando não tem esse conhecimento, exatamente, não tem essa orientação jurídica, não é de um advogado. Então, isso complica, né? A gente pensa agora, não é porque é o momento da felicidade, é o momento que nós vamos nos unir a uma pessoa amada, mas a gente não pensa lá na frente. Com certeza. E aí, a gente nunca sabe lá, né, quando vai ser o amanhã, e a gente precisa, como o senhor disse, preservar ali, né, os nossos filhos, o patrimônio para os nossos filhos. Eu costumo colocar, nós que estudamos essa matéria, estamos nos debruçando no estudo, temos dificuldade para estabelecer essas regras. Imagine a pessoa que não trabalha com isso, tem uma outra atividade. Só que a lei se aplica a todos. Então, todos estamos sujeitos a essas normas, né? Então, essa pessoa que não tem assim, uma proximidade com essas regras, com essas normas, tem dificuldade para entender em que situação ele está inserido.
Né? Claro que tem, né? Muita dificuldade. Por isso que a orientação é importante, preventivamente até. Verdade. Né? Verdade. Doutor, então, eu só tenho a agradecer a sua presença hoje aqui, viu, no nosso canal. Com certeza aí os nossos seguidores, eles vão poder aproveitar bastante esse conteúdo, tá? Agradeço em meu nome, em nome do canal, e desde já deixo aí estendido o convite para um retorno. Com certeza. Viu? Para um retorno aí, estarei à disposição. Ter mais outros bate-papos aí sobre esse e outros temas aí que podem ajudar bastante a população. Sou eu que agradeço pela gentileza do convite, agradeço a vocês por estarem aqui interagindo com a gente e colocar à disposição. Quando você precisar, estaremos aqui para essa conversa. Agradeço demais, viu? Agradeço demais aí por tirar aí um pouco do seu tempo aí para estar aqui conosco. Obrigado. Queridos, ficamos por aqui. Ative o seu sininho para que você receba aí uma notificação em seu celular. Compartilhe esse vídeo muito, mas muito mesmo, para que muitas pessoas possam ouvir aí, possam assistir esse belo bate-papo que nós tivemos aqui hoje com o Dr. Ronaldo Soares. Tá certo? Ficamos por aqui. Muito obrigado, Dr. Ronaldo. Muito obrigado a você, meu querido. Um grande abraço e até a próxima.